Há 4 dias da votação do processo de impeachment na Câmara, cresce a pressão sobre partidos contra e a favor do impedimento da presidente Dilma. O segundo movimento parece mais efetivo e provocar muitas defecções no campo governista. São partidos como PR, PP e PSD que estão na base de Dilma, mas não são ideológicos e preferem deixar a sentença para a cabeça de cada deputado. Conversa comigo o cientista político e sociólogo Rudá Rissi. Bem-vindo, Rudá. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Rudá, qual que é a sua leitura da evolução aí do curso dessa véspera, desses dias que antecedem a votação do impeachment na Câmara e nesse momento especificamente, que é a tarde dessa quarta-feira, qual que são suas percepções? Bom, as informações que nos chegam é que nós temos 100 deputados que estão negociando o seu voto. Nós temos mais ou menos em torno de 250 a 300 deputados do chamado baixo clero. São esses deputados que não têm liderança, não comandam comissões técnicas, eles nunca são entrevistados pelas TVs. São deputados que têm uma base regional importante, mas é só territorial mesmo, eles não têm o que dizer muitas vezes, né? Esses 100 que você falou estão fazem dentro parte desses 300. Está dentro desses 300. Estão dentro desses 300. E esse pessoal tem poucos momentos durante um ano em que eles são as estrelas, né? Eles se transformam nas estrelas do Congresso. A mais conhecida é o processo de votação do orçamento. Esse é um momento importante que eles negociam o voto com o governo, conseguem algo mais para sua base. De forma individual. Individual. O baixo clero não segue a direção do seu partido, né? Nunca segue. Eles só seguem se tem algum interesse que acaba Hoje casando. Não é mais do que antes isso, não? É mais do que antes, porque foi alimentado. Quando as lideranças partidárias eram em menor número, menos partidos, existia mais força. Mas não é só por causa do tamanho de partido. É que, de fato, o lulismo, ao concentrar muito o orçamento federal, ele nacionalizou as políticas federais. Os municípios não têm como investir. Então, você vê em qualquer município brasileiro as mesmas obras federais, sempre com aquela placa lá, Brasil de todos. Né? Pois bem, quem é que faz esse mecanismo de acesso a essas políticas federais? Os deputados federais. Então, mesmo em partidos com um recorte mais ideológico e mais unificado na linha de definição de voto, o lulismo, de uma certa maneira, provocou essa diáspora. E, de fato, os deputados hoje federais são representantes cartoriais e territoriais, às vezes, para além do seu partido, né? Por exemplo, há deputados federais aqui em Minas Gerais que eles têm, em média, 120 municípios e não tem nenhum partido que tenha tanta prefeitura. Tem 120, 150 prefeituras sob a sua guarda, né? Você está fazendo uma analogia do momento do orçamento com esse momento do impeachment. E esse momento é o segundo grande essa momento. relação Claro. mesmo Esse é um momento, porque importância do voto individual. Claro, esses deputados federais que não têm expressão nenhuma pública, né? Qual é a base dele para se reeleger? São os prefeitos e vereadores da sua base territorial que se transformam em cabos eleitorais, porque afinal ele vai dizer o quê? Eu é que inventei o Bolsa Família? Nenhum deles que tem capacidade para elaborar uma política pública. Então ele não tem muito o que dizer, ele tem o que dizer é a obra. Eu levei obra, eu consegui colocar o seu filho lá na Câmara como motorista e assim por diante. Esse é um momento importante para eles, porque eles têm uma semana em que eles são estrelas e quanto mais se estender a negociação, mais importante, porque o valor dele vai aumentar. Então, assim, como qualquer negociação, o que nós estamos vivenciando agora é uma negociação. Então, assim, eu acho meio ridículo gente adulta e séria, experiente, ficar falando agora tem 20, mudou o placar, mas o placar vai mudar todos os dias até sábado. Talvez até domingo mesmo mude.
Então, assim, a gente... Você já tem você tem pessoalmente um prognóstico, não? Apesar de estar dizendo isso? Nenhum? Nenhum. Você acha que é totalmente incerto? É totalmente incerto. Porque tem um uníssono crescendo, assim, especialmente na imprensa, na grande imprensa, de que fazendo quase que uma contagem regressiva, não é? Em relação ao voto favorável ao impeachment. Olha, não vai ser indelicado com você, porque você é de uma TV pública, mas a imprensa tem que vender. E vender significa fazer manchete, fazer as pessoas ficarem mais histéricas no Brasil. Mas a efervescência está acontecendo. Mas é lógico que tem efervescência. O que eu estou dizendo é que não dá para uma pessoa séria vender o seu currículo dizendo agora cravou e mudou o jogo. Mudou coisa nenhuma. Você acha que a imprensa tem a pretensão de... Vou citar o nome. O Kennedy, por exemplo, que é um jornalista super... Kennedy Alencar. Alencar, super conhecido. Ele vem há 3 semanas mudando de opinião a cada quarta. Eu não posso levá-lo mais a sério. Está querendo influenciar os deputados? Tem a pretensão não, de influenciar os deputados? Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, que evidentemente que eles estão... Alguns órgãos de imprensa como a Globo está absolutamente partidarizada. Eu era fonte nacional da Globo em educação. Eu declinei dessa assessoria auxiliar. Nisso, né? Eu e todos os intelectuais que não são partidarizados, que são sérios nesse país, né? Porque não é possível a gente compactuar com uma imprensa que é partidarizada, né? Que fica discutindo se é golpe ou não. A imprensa não tem que discutir se é golpe ou não. Tem que discutir se tem que reportar que há gente falando que é golpe. E o outro lado, mas não ela dizer que é golpe ou não. Ela não é judiciário, ela não tem poder e não tem competência técnica para dizer. Então, quando começa a confundir opinião com notícia, aí você percebe que a situação saiu dos eixos. Mas, de qualquer maneira, nós não temos ideia nenhuma do que nós vamos ter. São 100 votos, mais ou menos, que estão sendo negociados. E como é que você negocia? Eu vou te falar, eu coordenei, inclusive, programas de formação sindical nessa área. Você negocia o tempo inteiro falando com um, vê o que ele dá, e você vai conversar com outro, e faz parte do jogo. Fala, ele deu tanto, quanto que você vai me dar? Até chegar no final e ele ter a melhor proposta, ele vota. O que está sendo trocado? O que está sendo A negociação é como que eu elejo o meu candidato a prefeito e levo obras com segurança. O que eu vou ter? Eu vou ter campanha armada? Eu vou ter o quê? Eu vou ter algum cargo? Eu vou ter algum cargo em algum governo estadual? Vou ter em algum órgão federal? Que isso me garante? Sabe como que é a negociação hoje de um deputado federal? Não todos, obviamente. Com o prefeito? É o seguinte, você me dá tantos votos? Aí com o prefeito, você vê agora o contrário que eu estou falando. Fala, dou. Então que secretaria que você me dá? Eu vi já essa negociação. O prefeito falando, como? Falando, me dá uma secretaria para eu garantir esses votos. E aí ele tem que pegar e substituir por um nome numa secretaria que o deputado indica. Rudá, nesse contexto, a figura do Eduardo Cunha, não é? O que está sendo dito é que o Eduardo Cunha é presidente da Câmara, ele tem realmente, a Câmara é presidencialista, ele tem uma margem de manobra enorme e sabe usar isso. Há uma expectativa de que ele manobre, inclusive, a ordem de votação dos deputados na hora lá da votação do impeachment, que vai começar pelos estados do Sul, onde há mais votos em favor do impeachment, e aí no Nordeste tem menos favoráveis. Isso seria uma forma de pressionar o Nordeste. Você acha que isso está sendo levado dessa forma mesmo, conduzido nesse nível? Eu acho que isso faz parte do jogo. Quer dizer, é um pouco, digamos, uma fragilidade da atual geração política no Brasil de achar que isso é uma indecência. Isso faz parte do jogo. Ou seja, a pessoa está lá, ele é presidente da Câmara, ele pode fazer isso. Está dentro do instrumental dele. Está dentro, isso faz parte. Ou seja, qualquer pessoa que alguma vez dirigiu uma Assembleia sabe as manobras que são possíveis, né? Então, assim, o ruim é achar que uma bancada do Nordeste, por ser a última, vai mudar o voto. Quer dizer, aí esse tipo de declaração mostra, então, que os nossos deputados são absolutamente venais, né? Ou inseguros na decisão, né? O que é muito ruim. Mas o fato é, o que eu acho ruim nessa história é um réu dirigir um processo tão sério como esse, que define a vida de tantos brasileiros. Então, isso eu acho uma indecência. É evidente que ele tinha que ser afastado, né? Porque ele está em jogo, não é exatamente a opinião dele, mas é a vida política dele, é o futuro político. Então, ele tem um interesse declarado, não exatamente em função da justiça
ou de uma deliberação política sobre o presidente, mas para se salvar de uma situação mais grave em relação a um crime que ele teria cometido. Bom, é a mesma coisa que, de repente, no judiciário tem um juiz que você tem provas já de que ele vende decisões sentença. E ele está num julgamento importantíssimo para o país. Então, assim, não tem cabimento isso não é um país sério. É evidente que ele tinha que ser afastado. Agora, Rudá, esse é o problema, mas o jogo é jogo. Falando em PMDB, né, em PMDBista, o vice-presidente Michel Temer vazou um áudio que ele fez, reza a lenda, que ele teria gravado no celular dele, não é? Um pronunciamento que seria uma espécie de teste, né? E o que ele diria para os seus correligionários assim que acontecesse a votação favorável ao impeachment na Câmara. E esse áudio foi lá para o grupo político dele, e a presidente criticou muito duramente nessa terça-feira o discurso. Como é que você avalia a repercussão que teve o discurso, a reação do governo, a forma como a mídia tratou esse discurso do Temer? Em primeiro lugar, acho inócuo. O fato de ter vazado, né? Acho que primeiro que é inócuo como jogada política, quer dizer, mostra... Você acha que foi uma jogada política do Temer? É evidente que foi. Acho que mostra a estatura política do vice-presidente, né? Assim, ele não é uma pessoa experimentada a ponto de ser um líder nacional. Nunca foi, não é? O fato porque ele está que tentando passar isso, que ele é confiável, eu acho que ele é capaz de unir o país. Mas ele não tem capacidade para isso nenhuma. Não é? Nunca teve. Ele não consegue nem segurar o seu partido. Não é? Ele consegue segurar o Roberto Requião? Não consegue. Sarney não consegue. Nem Renan Calheiros não conseguiu segurar Eduardo Cunha. Quer dizer, o que me deixa um pouco assustado, e não é ele que é o culpado, é uma geração toda de políticos muito ruins, né? Muito pouco, com pouca estatura, pouca elaboração para o país, né? Uma incapacidade de pensar a nação, né? Eles confundem o Estado com o jogo eleitoral, né? E eu vejo prefeitos hoje fazendo a mesma coisa. Eles fazendo obras e pensando na eleição, eles não pensam no município. Mas isso aí não foi uma prática o tempo todo, assim, não se acha que é uma geração? Você veja que, assim, nos anos 80, a quantidade de nomes, eu posso citar vários, do PSDB, Mário Covas. Quem do PSDB está nos pés do Mário Covas hoje? Nenhum. O próprio Lula. O Lula é o único líder político que consegue falar na Paulista para milhares de pessoas. Ninguém conseguiu falar em todas as manifestações que nós tivemos. Nenhum político conseguiu falar até então. Né? Uma pessoa no PMDB como Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela. Eu vou citando um por um dos partidos. E é possível a gente perceber que é uma mudança de qualidade da geração política atual que é vergonhoso para o nosso país. Agora, voltando para o vice... Só terminar, Michel Temer. Vazar uma carta e depois vazar um áudio é uma pessoa que não tem muito cuidado, né, com as Agora, os sinais que ele recebeu parece que não são esses, porque se ele realmente fez de forma intencional, e tudo indica que sim, ele repetiu a arte. Ou seja, então ele recebeu sinais positivos? É um mau aluno. Será? Ué, você não nunca viu o aluno Você nunca conheceu o aluno que tira nota vermelha o ano inteiro e continua errando? Ele é um mau aluno. Eu quero só saber o seguinte: vice-presidente Michel Temer propôs o que para o país em todos esses anos? Eu só quero saber qual a proposta que ele fez para a educação, para a indústria, para a inflação. Ele ficou lá o tempo inteiro. Ele assinou as pedaladas. Isso está provado, tem a assinatura dele. Por que ele assinou? Ele não tinha opinião naquela época? Não adianta. Infelizmente, Michel Temer é um líder... Tem um projeto aí dele agora. Agora todos vão apresentar. Tem até as 10 passos contra a corrupção. Eu queria avançar um pouquinho, além de Michel Temer, com todo respeito a ele, mas queria avançar um pouco, porque nós temos tem aqui uma questão que acabou desaparecendo um pouco essa semana, que foi a pesquisa Datafolha, que foi publicada no fim de semana. A pesquisa trazia dados um pouco surpreendentes. Primeiro, um dado que o apoio ao impeachment teria caído aí em torno de 7 pontos. O outro dado significativo é o Lula, em primeiro lugar numa corrida e em alguns cenários
dividindo essa liderança com Marina Silva, mas depois de toda aquela, enfim, aquela caçada que ele sofreu, ele estaria aí em primeiro lugar na disputa. E os tucanos mal colocados, inclusive Aécio Neves em pior colocação, não é? O que aconteceu ali? Qual que é a sua interpretação dessa pesquisa? O Datafolha trouxe à tona de novo para a gente parar de ficar olhando o Brasil pelas panelas, né? É que a massa dos eleitores do Brasil é pobre. Quem elege presidente é pobre. Num país com profunda desigualdade, sendo a 8ª economia do mundo, é um escândalo ter tanta desigualdade. E os pobres têm todo o direito pelo voto de falar: eu quero uma política social que tire dinheiro do rico e dê para mim. Eles têm todo o direito, isso é o jogo democrático. E o que o Datafolha mostrou? Que os 2 candidatos ou pré-candidatos com mais cara de pobre estão na frente. É isso que o Datafolha mostrou. Não é que é de esquerda, de direita, contra a Dilma, a favor da Dilma. É um operário e uma ex-seringueira. É uma trabalhadora e um trabalhador. 2 com cara de povo brasileiro, cara marcada, né, que vieram do nada, que não tiveram apoio de ninguém. Não, mas você não acha que há também a identificação desses personagens políticos com programas e com avanços recentes? Não, você dissocia isso? No caso da Marina, eu acho que nem tanto, porque ela não liderou políticas tão transformadoras. Eu acho que tem a ver mesmo com uma cara de uma pessoa sofredora que veio de uma região periférica do país e que se fez, né? Honesta, séria, religiosa e tal. O Lula, sim, tem um recall da mudança do país. Também está um pouco fora do desgaste, né? Também está, mas eu acho que assim, você poderia ter outro cara qualquer. Quantos políticos nós temos no Brasil que estão fora, à margem? Mas o que explica, por exemplo, o Aécio Neves ter despencado de 23 para 17? Porque o PSDB exagerou. Porque o PSDB foi para a direita e porque o Aécio Neves namorou com a extrema-direita nos últimos meses. E no Brasil, a extrema-direita tem que pagar caro por isso. Sempre pagou. A extrema-direita nunca ganhou pelo voto no Brasil. Nunca. Eles só foram poder pela força. O Aécio Neves errou. O fato é que ele foi caminhando e fazendo flerte com o MBL, com esse pessoal que não tem o que dizer para o país, é só ódio. Ele foi flertando. E aí, ao incendiar... Você acha que é só isso? Por exemplo, há apoiadores dele que defendem que não, que ele perdeu pontos aí numa possível corrida eleitoral, porque parte dessa extrema-direita votou nele e agora se identifica com o Bolsonaro. Mas esse é o problema. Quando você caminha para a extrema-direita, você trabalha com ódio. Você trabalha com racismo. Sempre haverá gente que vai falar algo muito... Ele perdeu o controle. A democracia tem que ter limites. Os extremos, eles rompem com esse limite porque colocam em risco a democracia. Ao ele flertar com quem estava no extremo, ele simplesmente perdeu o controle do jogo democrático. E sempre haverá alguém que vai ser mais extremo e que vai falar temos que pegar em armas. Sempre haverá alguém mais extremado. O fato é que o PSDB perdeu o rumo nos últimos meses. E eles precisam retornar à posição que sempre foi dele, que é social-democrata. Ou seja, eles não são nem liberais, nem ultraliberais. Eles são social-democratas. E eles não conseguiram dialogar com a proposta social-democrata ou liberal do governo Lula. Eles não conseguiram se qualificar. E eles estão o tempo inteiro, principalmente na pauta econômica, caminhando para o ultraliberalismo. Eu acho que está na hora de gente como Covas, aquela visão do Covas, Franco Montoro, retornar ao partido, recuperar a ideologia e o lugar que esse partido tem na história do país, né? Agora, Rudá. Então o PSDB, eu acho que entrou num limbo que eles, pela adrenalina, eles não estão conseguindo perceber que é um risco altíssimo para a história deles. E ele pode ficar numa situação delicada também, caso o PMDB venha a assumir o governo, né? Porque ele vai assumir o quê? O papel que o PMDB tem hoje? Exatamente. E ele vai abdicar daquele papel de majoritário, de estar aí sempre na disputa majoritária. E lembrando que se o PMDB assume o governo, ele vai ter uma oposição popular gigantesca das organizações populares, várias contra o governo Dilma, mas que vão se unir contra ele. Então o governo Temer não vai ser nem um pouco fácil.
Eu queria que você analisasse um pouquinho o papel, o comportamento do judiciário sobre alguns aspectos. Na verdade, primeiro a questão do Lula. Ele não chegou à Casa Civil, né? Ele chegou a ser nomeado, mas não foi empossado por uma decisão judicial que deve ser, e a Corte, ao STF, né? A Corte deve tomar essa decisão na próxima semana. Você acha que o quadro teria sido diferente não fosse... Se o Lula tivesse ido para a Casa Civil, o quadro teria sido diferente? Ah, totalmente. Você acha? Absoluto. Você acha que o impeachment, enfim, essa efervescência, neste momento, estaria em outro... A temperatura estaria em... Olha, seria por diversas outra? vezes no governo Lula, por exemplo, em 2005, houve ameaça de acontecer isso que está acontecendo com a Dilma agora. O Lula, por 2 vezes, ameaçou colocar a população na rua. E eu ouvi dirigentes da oposição na época falando, melhor não apostar nesse jogo do truco do Lula. Ou seja, quando o Lula foi para Paulista, naqueles dias da caça uma reação, contra ele, né? e falou, é impressionante a capacidade de comunicação desse líder. Eu posso discordar das propostas dele, discordo. Ele posso achar que ele faz manobras políticas, às vezes muito truculentas, mas eu não posso negar que ele é o maior líder político do país, mas muito longe dos outros. Uma habilidade, então, colocar aquela pessoa todos os dias governando o país, porque ninguém tem dúvida que na Casa Civil quem governaria ele, aliás, nem os ministérios. A conversa que eu ouço em Brasília de vários assessores de gabinete de ministro nós sabemos que se não passar o impeachment, se passar o impeachment nós estamos fora, se não passar também estamos, porque vem o Lula, e o Lula vai mudar todos os ministros. Então, assim, uma grande parte. Então, o clima é esse em Brasília. O Lula é uma pessoa... Tanto é que com... Mas você acha que o Supremo ele está em primeiro lugar no Datafolha. E o que isso que significa? É lógico que ele ia mudar o país, né? Agora, você acha que o Supremo vai liberar ele para assumir a Casa Civil? Então, o Supremo vem tendo uma deliberação muito centrada ultimamente, totalmente diferente do que era na época do ministro Joaquim Barbosa, assim, mais garantista e muito mais equilibrada. Eu tenho a impressão que aí não é uma questão de mérito, dentro dessa lógica, eles não vão acatar que o Lula possa ser ministro. Juridicamente ele pode, não há nenhum empecilho, mas como eu vejo que o STF está assumindo um papel de equilíbrio, né, retirou a varinha de condão do juiz Sérgio Moro, deu uma esfriada naquele clima macartista. Pois é, o Sérgio Moro pode fazer alguma coisa essa semana, assim, bombástica, Olha, mais um eu vazamento? espero que não, porque ele vai colocar em risco a carreira dele. Se ele fizer qualquer coisa, já ficou claro que o judiciário não vai acatar mais isso que ele vinha fazendo. Você acha que ficou claro? Ah, ficou claríssimo. Tiraram tudo dele. Tiraram praticamente tudo dele. Deram um pito. As decisões dele foram praticamente reformadas. A pior coisa na carreira de um juiz é ter uma decisão reformada. Assim, ele foi público, notório. Ele simplesmente ofendeu o artigo 8º e 9º da lei de interceptação telefônica. Um juiz cometeu um ato ilegal. E isso o ministro Teori Zavascki deixou claro. Né? Assim, você exacerbou. Não é possível. Ele teve que pedir desculpas. Ele deu 10 dias para ele falar por que ele fez isso e ele pediu desculpas. Ou seja, assumiu o erro. Não tem como, não tem como. O nosso tempo está acabando. Eu queria que em 2 palavrinhas você dissesse a sua expectativa da massa na rua, das massas na rua, especialmente lá na Esplanada. Há uma expectativa, inclusive, de algumas visões um pouco negativas do que possa acontecer. Eu acho que o país descarrilhou. Politicamente ele está ingovernável. E com impeachment ou sem impeachment ele vai continuar ingovernável. Eu acho que é hora das pessoas sérias desse país, que se preocupam mesmo com o futuro, começarem a achar uma solução para o país se reencontrar. Nossa Constituição não nos une mais, infelizmente. Eu acho uma belíssima Constituição, mas ela não nos une mais, não tem mais o contrato social a partir dela. E nós estamos com o juiz Sérgio Moro, nós quase entramos numa crise institucional, porque ele exacerbou o papel do judiciário. Mas se a Constituição não nos une mais, e aí? Então talvez seja o caso de nós começarmos a discutir com seriedade uma emenda constitucional para convocar uma Constituição exclusiva, para mudar o sistema de representação
e alguns meses depois ter eleição geral. Eu acho que não dá para a gente ficar, mas se tiver eleição geral a direita vai ganhar, mas se ganhar, deixa a direita ganhar. Isso faz parte da democracia. O que não dá é para a gente continuar esgarçando as relações políticas de confiança no Brasil. Para te dar um dado, e termino aqui, o Latino Barômetro, que é a pesquisa mais importante latino-americana sobre cultura política nessa região, revela que o Brasil é o país que tem o menor índice de pessoas que confiam nos outros. 7% só dos brasileiros confiam nos brasileiros. Nenhum outro país chega perto da gente na América Latina. Será que temos que ir para uma crise violenta para perceber que a gente tem que colar os caquinhos? Eu acho que está na hora de parar de discutir impeachment e discutir o Brasil. Rudá, muitíssimo obrigada por vir. Eu que agradeço. Eu conversei com o cientista político e sociólogo Rudá Rissi, nossa conversa aqui, naturalmente, às vésperas da votação do impeachment. Impeachment é justamente esse momento de muita efervescência política, esse cenário de incertezas, de preocupações com o futuro do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.